tem um autor dentro da terapia familiar, é o Jay Haley. Ele fala que as pessoas tendem a perpetuar e intensificar os problemas de acordo com a forma que elas olham para a sua própria história e para a sua própria forma de se comportar. E todo esse processo, ele é aprendido principalmente dentro da família, na forma como pai e mãe se comportam, pelos valores que são passados de geração para geração, as crenças que permeiam a família ao longo do tempo. Então, aí a gente começa a entender por que existem vários padrões de comportamentos que passam, padrões que são passados também para as próximas gerações, de questões que você entende, tem consciência, mas tem muitas coisas que são passadas das quais você não tem consciência. Então, comportamentos não ditos também são excelentes para os filhos e a próxima geração dos filhos repetirem esses padrões de comportamentos, né? Aquilo que se imita, não somente aquilo que se herda dentro de uma família. Então, ponto principal, todos esses processos começam a acontecer primeiramente dentro do sistema familiar. A gente nasce, entra numa família que já existe, com uma história que já existe, e a gente passa a fazer parte desse sistema. E, pessoal, aqui é para todas as situações. Famílias biológicas, pessoas que cresceram em famílias adotivas, não importa. Pessoas que cresceram dentro de um lar, de um abrigo, não importa qual é a configuração, a classificação, o perfil. A questão é que todas as interações, aqueles processos que são vivenciados ali desde a infância, ela vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, se a gente fosse pensar uma analogia, é imaginar que quando você nasce, o seu cliente nasce, e entra dentro de uma família, ele entra como uma folha em branco. E conforme ela vai crescendo e se desenvolvendo, essa folha vai sendo preenchida. E de que forma vai ser preenchido essa história de vida? Por aquilo que se herda, seja consciente ou inconsciente, mas também por aquilo que cada indivíduo interpreta dentro das suas relações, que aí a gente está falando do lado da psique. Então, no genograma, a gente vai trabalhar sempre a parte das relações, mas a gente também não vai deixar de olhar para o lado individual, que é como cada pessoa interpreta as situações que ela vivencia no seu ciclo de vida. Por quê? Se você pega uma família que é composta por pai, mãe e 3 filhos, se esse pai e essa mãe, como casal, se separa, quando você for atender esses 3 irmãos, é muito provável que cada um fale como experienciou a vivência da separação dos pais e o contexto vai ser diferente, justamente porque tem a ver com a psique, a forma como cada um interpretou. Só que eles viveram o mesmo fato e interpretaram de modo diferente, né? A gente falou bastante disso na aula de ontem, quando eu falei que as pessoas tendem a criar expectativas de como o outro deve ser a partir dessas interpretações que se faz. Só que aí, um ponto importante, né? Então, folha em branco, ela vai sendo preenchida, só que como a gente vive em relacionamento, quando a gente fala em família, vale ressaltar que nós estamos falando de um sistema composto por várias pessoas. Então, existem vários membros dentro da família. E todas essas ações vão impactar tanto a pessoa individualmente quanto todo o seu sistema familiar. Lembra do que eu comecei falando aqui na aula sobre sermos influenciamos e somos influenciados. Influenciamos e somos influenciados. Então, esses processos vão contribuir aí para como cada membro da família se conecta mais com algumas pessoas ou menos com outras pessoas. Que aí a gente vê isso no genograma, mas a gente consegue fazer a leitura dos relacionamentos. Quem é mais distante, quem rompeu o relacionamento, se é conflituoso, se houve algum tipo de abuso, se há segredos na relação, se é muito fusionado esse relacionamento, se é fusionado e ao mesmo tempo tem distanciamento ou conflito, a gente consegue fazer toda essa leitura de como funciona cada membro da família dentro do seu sistema familiar. E o genograma, ele faz assim, ó, ele mostra pra gente, ele se apresenta ali no desenho em uma folha que a gente consegue enxergar isso já desde o primeiro atendimento.